Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à quarta aula do curso de crochê para iniciantes. Na aula de hoje, nós vamos fazer a regra de 3 para cálculo de amostras, vou falar sobre múltiplos de pontos e repetições e também vamos iniciar a leitura dos gráficos. Na aula de hoje, eu recomendo, se você não assistiu às 3 aulas anteriores, assista, treine o ponto, esteja com isso bem afiado para dar continuidade aqui na quarta aula. Hoje nós vamos avançar um pouquinho no conteúdo, eu vou mostrar para vocês como a gente usa a regra de 3 para cálculo de amostras, vou começar a leitura de gráficos com um gráfico mais simples, e vou falar também sobre os múltiplos dos pontos. Então, esse conteúdo é um pouco mais avançado, é fundamental que você já esteja com as outras 3 aulas, tudo ok, para que você consiga continuar aqui nessa sequência de aulas a partir de hoje. Eu fiz aqui uma amostrinha toda em pontos altos. Essa amostrinha, ela serve para a gente calcular quanto a gente vai colocar de pontos num tapete ou uma almofada, qualquer peça que você vá confeccionar, para você adequar a sua tensão de ponto para a medida que você deseja para a sua peça. Para isso, a gente faz um cálculo através da regra de 3, é um cálculo matemático, e você vai colocar a medida que você obteve com a quantidade de pontos. Aqui, eu vou contar, eu fiz tudo em ponto alto. Eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 pontos altos. E eu vou pegar a medida, quanto em centímetros eu tive com essa largura de 15 pontos. Eu tenho 9 centímetros aqui. Então, eu vou lá no meu caderninho, recomendo que vocês tenham um caderninho também, e vou anotar. 9 centímetros é igual a 15 pontos. Aqui é importante a gente ressaltar a tensão de ponto. Pode ser que em 9 centímetros você tenha 10 pontos ou 20 pontos, isso pode variar bastante. No meu caso aqui, eu usei o cisne natural e a agulha 3,5. Se eu usasse a agulha 4, já seria uma medida diferente. Vamos imaginar que eu quero fazer um tapete. Esse tapete vai ter 40 centímetros de largura. Então, para 40 centímetros, quantos pontos eu vou colocar? A gente faz isso através da regra de 3. Então, eu vou multiplicar 15 vezes 40 dividido por 9. Essa é a conta que a gente vai fazer, cruzando aqui. 15 vezes 40 dividido por 9, para eu saber quantos pontos eu vou colocar. Aí, calculadora. 15 vezes 40, 600. Eu vou dividir, então, 600 por 9, para saber quantos pontos. 66,6666. Eu arredondo para 66 pontos. Então, esse número eu vou colocar nas minhas correntinhas iniciais, 66 correntinhas, para que eu tenha a largura que eu preciso, que é de 40 centímetros, para um tapete. Se por acaso eu quero fazer um jogo americano, aí a medida não vai ser 40 centímetros, eu vou colocar 25 de largura, eu faço a mesma conta. 9 centímetros, eu tenho 15 pontos. Em 25 centímetros, quantos pontos eu preciso? Mesma coisa. Vou multiplicar 25 por 15 e dividir por 9, dá 41 pontos. Então, para um jogo americano de 25 centímetros, eu coloco 41 pontos. Esse cálculo serve para qualquer amostrinha, de qualquer ponto de crochê. Se você faz um quadradinho square, como esse daqui, e pretende fazer uma almofada, você vai medir o seu quadradinho. Esse aqui tem 10 centímetros. Fica mais fácil multiplicar por 10.
Então, no caso de uma almofada, se eu quiser ela com 30 centímetros, eu vou colocar 3 quadradinhos e vou fazer a montagem dela assim. Cada quadradinho tem 10, eu vou obter 30 centímetros para fazer a minha almofada. Então, assim, com a regra de 3, a gente faz uma amostrinha e define quantos pontos teremos na nossa peça final. Nesse caso, a gente trabalhou aqui tudo em ponto alto. Então, eu posso colocar qualquer quantidade de pontos aqui, fazer o cálculo da minha amostra, a regra de 3 e vai dar tudo certo, porque eu não tenho um múltiplo definido dos pontos. Quando a gente fizer esse pontinho aqui, seguindo o gráfico, ele tem essa informação aqui embaixo, múltiplo de 6 mais 3. O que que significa isso? Eu preciso adequar essa quantidade de pontos. Aqui eu fiz uma amostrinha com 3 repetições. Então, o que que significa isso? Eu fiz múltiplo de 6, repeti 3 vezes. Então, vezes 3, deu 18, mais 3, 21. Então, na minha amostrinha, essa amostrinha de 11 centímetros, eu coloquei 21 pontos. Se eu quiser fazer uma blusa, por exemplo, que a base da minha blusa será de 50 centímetros. Vamos ver quanto que daria naquele cálculo básico. Multiplicando 50 por 21, dividido por 11, 95. Só que eu preciso confirmar se 95 é múltiplo de 6 mais 3, e provavelmente não é. Então, eu pego o 95 menos 3, deu 92. O 92 eu vou dividir por 6, que é o meu múltiplo, deu 15,3. Então, o que que significa isso? Se eu colocar 95 pontos, eu não consigo completar as repetições de forma exata, vai faltar ou sobrar pontos no final da carreira. Então, aqui a gente já tem que estudar melhor o caso e fazer uma adaptação. Você vai colocar um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos de pontos para conseguir essa repetição certinha no múltiplo. Então, deu 15, vamos ver. Com 15 vezes 6, que é o múltiplo, mais 3, eu tenho 93 pontos. Então, deu um número bem próximo do 95. O que que eu faço? Diminuo para 93, não vai fazer muita diferença. Então, o ideal aqui, para minha peça de 50 centímetros, eu calculo o múltiplo, que dá 95, e eu aproximo para o múltiplo correto dos pontos, que é 6 mais 3. Como que eu fiz isso? Vou repetir aqui. 95, eu tiro 3, ficou 92. Divido por 6, que é o múltiplo, deu 15,3. 15 vezes 6, mais 3, deu 93 pontos. Se você achar que 93 não é o ideal, o que que você pode fazer? Ao invés de 15, como ele deu 15,333, você pode tentar com 16. 16 repetições, vezes 6, que é o múltiplo, mais 3, 99 pontos. Então, se for uma blusa, por exemplo, você pensa assim, eu prefiro que a blusa fique um pouquinho mais solta do que um pouquinho mais apertada. Você coloca 99 pontos. No caso de uma almofada, a almofada não tem tanto problema, vou colocar menos pontos, porque o trabalho rende mais, eu termino antes, gasto menos fio, então eu posso fazer a almofada um pouquinho menor. Coloco 93 pontos. Então, esse cálculo é feito caso a caso, depende da peça, depende do fio, o resultado que você espera, a gente tem que fazer essa amostra e fazer o cálculo se a gente quiser fazer as peças sob medida, sem seguir uma receita. Bom, então já sabemos como fazer o cálculo da amostra, já sabemos o que significa esse múltiplo que vem aqui na receita. Aqui eu tenho também a informação da repetição, eu tenho 1, 2, 3, 4 carreiras que eu vou repetir ao longo da minha peça. Eu preciso aprender essas 4 carreiras e aí eu vou repetindo até o final.
Alguns pontos têm repetição de 2, alguns de 6, de 8. Cada ponto tem a sua repetição. E a gente tem essa informação a partir do gráfico. Agora, nós vamos para a leitura de gráficos. O ponto é esse aqui, é essa amostrinha. Eu sugiro que vocês façam com o fio cisne premium, com a agulha 4, e quem quiser pode concluir a peça e fazer um cachecol, continuar esse ponto até o tamanho desejado. Esse ponto, ele é bem fácil. Aqui eu escolhi um ponto que só tem a correntinha e ponto alto, e ele tem esse resultado aqui super bonito, com a formação desses quadradinhos e essa tela entre uma carreira de quadradinhos e outra. É um ponto de repetição de 4 carreiras, vocês vão encontrar pontos com variadas repetições, tem pontos até de 10, 15 carreiras de repetição, esse daqui só tem 4 e elas são muito parecidas. Quando a gente está começando na leitura de gráficos, eu acredito que a maior dificuldade seja saber aonde estamos, o que a gente fez e o que a gente ainda vai fazer. Nesse caso, eu recomendo que vocês imprimam o gráfico ou tirem uma cópia, alguma coisa que vocês possam descartar. Então, se você tem um livro, você não vai fazer isso no seu livro, você tira uma cópia ou da revista ou do livro. Se for do site ou um gráfico como esse que eu passei para vocês, imprimam e tenham esse papelzinho como um rascunho. Para acompanhar o gráfico, eu sugiro que você utilize um alfinetinho de cabeça, como esse daqui, pode ser uma agulhinha também. E aí, você vai precisar de uma superfície macia. Pode ser uma toalhinha, uma almofada, um pedaço de papelão, uma espuminha, um EVA, qualquer coisa que você consiga furar com o alfinetinho. Aí, você coloca o seu gráfico aqui e você vai contando e acompanhando com o alfinetinho. Então, aqui eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5, você vai contando as correntinhas. Eu já sei que aqui, por exemplo, nós temos 4 repetições, múltiplo de 6 mais 3. Então, eu faço 4 repetições vezes 6 mais 3, 27 correntinhas. Então, eu já sei que aqui nessa base tem 27 correntinhas. Eu venho aqui, furo e prendo o meu gráfico na toalhinha, no papelão, aonde você estiver trabalhando. Então, eu sugiro que vocês trabalhem com o cisne premium, a agulha 4, vamos começar com 27 correntinhas. A minha marcação tá aqui, olha, eu não perco ela, eu sei que eu estou aqui nas 27 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27. Então, aqui, 27 correntinhas equivalem a essa base aqui do meu gráfico. Agora, eu vou subir aqui, eu tenho 1, 2, 3 correntinhas. Marquei de novo no meu alfinete. Deixa eu colocar mais pra cá. Então, marquei aqui mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Aonde eu vou colocar o meu ponto alto? 1, 2, 3, 4, na 5ª correntinha. Conto aqui, 1, 2, 3, 4. Na 5ª, eu faço meu primeiro ponto alto. Então, estou seguindo aqui o meu gráfico. Eu tenho uma correntinha de espaço, vou pular uma da base e faço outro ponto alto. Marquei aqui. Uma correntinha, pulo uma da base, venho na próxima, um ponto alto. Se você observar aqui no gráfico, essa carreira é toda dessa forma. Uma correntinha, pulo um da base, faço ponto alto no próximo. Correntinha, pulo, ponto alto. Então, nesse caso, como a carreira é toda igual, eu não preciso ir furando ponto por ponto. Nessa daqui já vai ser diferente, ó. Já tem uma diferença, não é a carreira toda igual. Então, provavelmente, nessa carreira aqui, a gente vai furando um por um. Aqui eu já vou seguir reto.
uma correntinha, pulo um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto. E aí, vou lá até o final dessa carreira, trabalhando tudo desse jeitinho aqui. Por que que eu recomendo você fazer com o alfinete e não com uma caneta ou com um lápis? Porque se você vai marcando com a caneta, pode acontecer de você errar no meio do caminho. Aí você tem que desmanchar, voltar atrás, e aí o seu gráfico já está rasurado. Aí você já não sabe mais aonde estava a marcação. O furinho, você pode furar, tirar e depois dar sequência, porque tá marcando ali no alfinete aonde que você está. Cheguei aqui no final, sobrou uma correntinha, porque aqui no final eu tenho 2 pontos altos seguidos. Então, deu certinho aquela conta que a gente fez do múltiplo. Os pontos que eu coloquei na correntinha de base, deu certinho a quantidade de repetições. Isso é importante só para você saber que você colocou a quantidade de pontos e que o ponto deu certinho. Porém, se sobrasse aqui 2 ou 3 correntinhas, ai, Ariane, contei errado no início, coloquei correntinha a mais, não é um grave problema. A gente consegue desmanchar ela aqui pelo lado contrário. Só que você precisa ter certeza que você colocou a mais. Senão, você vai estar desmanchando parte aqui dos múltiplos. Então, contou aqui, tá igualzinho o gráfico, beleza. Se sobrou alguma, você desmancha ela pelo lado contrário. Bom, então, já trabalhei aqui toda a carreira, terminei com 2 pontos altos. Pra onde que eu vou? Pra aquela subida de correntinhas que a gente aprendeu na aula do ponto alto. 3 correntinhas equivalem a um ponto alto, eu faço o próximo em cima do ponto da carreira anterior. Então, marquei ali, subo 3 correntinhas, essas 3 correntinhas já contam como esse ponto, virei e trabalho mais um em cima do próximo. Então, eu fiquei com a minha margenzinha aqui de 2 pontos igual. Essa próxima carreira é a mesma coisa, eu vou trabalhar o ponto alto em cima do ponto alto e a correntinha em cima da correntinha. Então, eu também não preciso ir marcando aqui em todo o gráfico. Eu já sei que a carreira é igual, marco aqui no final. E vou fazendo correntinha, ponto alto em cima do ponto alto, correntinha, ponto alto em cima do ponto alto. Ele fica esse pontinho vazado. Vou repetir também até o final da carreira, e aí na próxima a gente começa o nosso quadradinho, que é o diferencial desse ponto. Então, é só seguir aqui até o final. Então, cheguei aqui no final, fiz meu último ponto, lembrando que tem um ponto seguido a ele, só fazer ele aqui em cima das correntinhas e finalizei a minha segunda carreira. Vou subir 3 correntinhas e fazer um ponto alto na próxima carreira. 1, 2, 3, virei, ponto alto. Agora, a gente começa a carreira dos quadradinhos. Então, a gente presta um pouquinho mais de atenção, porque agora o ponto alto não será em cima do ponto alto. Como que eu sei disso? Olhando no gráfico. Então, eu tenho aqui a primeira correntinha foi pulada, o primeiro ponto alto foi pulado. Na segunda correntinha, eu tenho o ponto alto. Então, eu pulei aqui e faço o ponto alto pegando dentro desse espacinho da correntinha. Continuo no meu gráfico, subo 3 correntinhas depois desse ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. E aí, eu tenho 3 pontos altos que eu vou fazer pegando nesse ponto alto que eu fiz de base. Então, esse pontinho alto aqui
vai servir de base para os meus próximos 3 pontos. Eu pego aqui, olha. 1, 2, 3 pontos altos. Formei o meu quadradinho. Como que eu fecho o quadradinho? Pulo o ponto alto, pulo a correntinha, no próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. É só seguir aqui. Pulo o ponto alto, pulo a correntinha, no próximo, eu faço ponto alto. E aí, fechei o meu quadradinho. Na sequência, a gente vai repetir a mesma coisa. Então, eu pulei aqui correntinha e ponto alto, faço ponto alto na próxima correntinha. Pulei correntinha, pulei ponto alto. No próximo, eu faço o ponto alto, que é a base do nosso quadradinho. 3 correntinhas, 3 pontos altos, usando aquele ponto como base. Pulo o ponto alto, pulo a correntinha e faço ponto alto no próximo. Então, é a mesma sequência. Esse pedacinho nós vamos repetir até o final da carreira. Pulei, pulei, ponto alto, 3 correntinhas, 3 pontos altos, pulei, pulei, um ponto alto. Vocês se lembram que a gente fez 4 repetições, então, aqui eu já sei, olha, que eu tenho 3, então, eu estou 1, 2, 3 nessa repetição, eu tenho mais uma. Pulei, pulei, faço o ponto, 3 correntinhas, 3 pontos altos, pulei, pulei. Termino com ponto alto e mais um ponto alto. Agora, nós vamos para a próxima carreira, que é a 4ª carreira da nossa repetição. Eu tô aqui na lateral, subo 3 correntinhas, viro, faço mais um ponto alto. E aí, nós vamos para a carreira, que é de 2 correntinhas e um ponto baixo. Então, a repetição é 2 correntinhas, um ponto baixo, pegando na pontinha do quadrado. Então, 2 correntinhas, o ponto baixo pego aqui, 2 correntinhas, e aí eu tenho um ponto alto. Em cima dos outros pontos, é só seguir a linha aqui. 2 correntinhas, um ponto baixo, pegando aqui na ponta do quadrado, 2 correntinhas, um ponto alto. E aí, você vai andando aqui com o seu alfinetinho. Essa carreira até o final será assim, independente de quantas repetições você faça. 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto baixo. Finalizo com 2 correntinhas e os 2 pontos altos aqui da lateral. Então, aqui a gente fez uma repetição do nosso ponto. Observe que ele terminou aqui, olha, bem retinho. Como que a gente faz para seguir para as próximas carreiras? Será a mesma repetição. Aqui eu fiz para vocês mais uma repetição, para vocês saberem aonde vamos pegar o ponto alto, porque aqui no início nós pegamos nas correntinhas, e agora a gente vai pegar nessa carreira que já está feita. Então, é só seguir o gráfico. 3 correntinhas, viro, um ponto alto. E agora, onde eu vou pegar os pontos altos desta carreira? Eu tenho uma correntinha e um ponto alto na alcinha formada aqui pelas minhas correntinhas. Então, é só seguir. Uma correntinha, um ponto alto eu pego aqui nesse espaço. Outra correntinha, o outro ponto alto no segundo espaço. Outra correntinha e aí ponto alto em cima do ponto alto.
por toda a carreira, a gente vai pegar no mesmo lugar. Correntinha, o ponto alto aqui no espaço. Correntinha, ponto alto no outro espaço. Correntinha, ponto alto em cima de ponto alto. Então, vamos avançando aqui na nossa marcação. Correntinha, ponto alto, correntinha, ponto alto, até o final da carreira. Aí, eu tenho mais uma repetição dessa mesma carreira. Eu estou aqui, eu subo 3 correntinhas, viro. Agora, ficou mais fácil, porque já tem o ponto alto de base, é só seguir em cima dele. Ponto alto, correntinha, ponto alto em cima de cada ponto alto, correntinha em cima de cada correntinha. Então, essa já é a segunda carreira, a mesma que a gente fez aqui embaixo. E a próxima será novamente de quadradinhos. Então, é assim que a gente segue gráficos. Quando você tiver com mais experiência, aí você pode seguir direto do livro ou direto do celular, mas no início eu acho que essa técnica facilita bastante, porque a gente não sabe aonde a gente parou, qual correntinha que a gente fez. Então, essa técnica do alfinetinho funciona muito bem. E agora, a gente segue para a carreira de quadradinhos. Então, eu já fiz toda essa daqui. Vou subir aqui com 3 correntinhas. E aí, se você tiver dúvida, você pode voltar aqui no vídeo, na carreira dos quadradinhos, porque é exatamente a mesma coisa. Pulo, pulo, faço ponto alto, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Pulo, pulo e fecho com ponto alto. Quem quiser pode seguir com essa repetição, seja com 4 ou 5 motivos aqui na lateral. Faça o comprimento que você quiser para fazer um cachecol. Com isso, você vai praticando bem o seu ponto, a tensão de ponto, e você já vai ter uma peça. Isso anima bastante a gente a continuar, porque você já tem uma coisa assim, real, né? Um cachecol que você vai poder usar. Eu recomendo que vocês finalizem o cachecol com essa carreira de ponto alto e correntinha, para ele ficar igual nas duas pontas. Inclusive, quem quiser pode colocar franjinhas aqui nesses espaços. E nos vemos na próxima aula.